Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos já nos encaminhando para o final da unidade de número 4. Eu sou o professor Jean Nobre, aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, tá? E hoje nós iremos abordar um novo conteúdo, acompanha comigo. Aula de número 69, tá acabando, hein? Objeto de conhecimento, triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. O detalhamento é a resolução de problemas utilizando a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, ok? Então, nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos bastante a definição dos ângulos internos de um triângulo, né? E hoje nós iremos exercitar esses conceitos. Vamos lá! Bom, esses exercícios envolvendo somatório de ângulos internos de um triângulo, determinar a medida do terceiro ângulo em função dos outros dois que foram dados, ou às vezes o problema ele dá o ângulo externo do triângulo e aí a gente precisa encontrar o ângulo interno desse triângulo. Já precisamos aí recorrer aos conceitos de ângulo raso, né? Então, para tudo isso, a gente precisa da definição. E a principal definição é essa, tá? Que nós já conversamos bastante. Que o somatório desses ângulos internos sempre é igual a 180 graus, ok? Outra definição importante também. Um ângulo raso, ele sempre mede 180 graus. O ângulo raso é aquele que é uma meia-lua, né? É a metade de um círculo. Metade de um círculo nós temos 180 graus. Um círculo completo nós temos 360 graus. Então, imagina uma laranja. Você corta a laranja ao meio, quando você junta as duas partes, você tem 360 graus. Quando você separa essas duas bandas, você tem 180 graus, tá bom? Então, lembre dessa analogia que vocês não vão esquecer, ok? Então, vamos à nossa primeira cartelinha para a gente verificar alguns conceitos. Bom, os triângulos possuem uma propriedade particular muito interessante, relativa à soma de seus ângulos internos. Essa propriedade garante que em qualquer triângulo a soma das medidas dos três ângulos internos seja igual a 180 graus, né? Que foi o que nós já conversamos até aqui. E aí nós temos uma situação problema aqui para a gente analisar. Veja. No sítio da família Silva, um agricultor deseja construir um galinheiro em forma triangular. Sabe-se que nessa área triangular, um desses ângulos mede 50 graus na parte interna e o outro ângulo mede 110 graus na parte externa dessa região triangular. Qual a medida do terceiro ângulo interno desse triângulo? Muito bem, pessoal. Para a gente entender esse probleminha, a gente vai desenhar, tá? A gente desenhando, a gente consegue entender melhor o problema, tá? Por isso que às vezes a geometria ela é mais fácil de ser entendida, né, que a própria álgebra, tá bom? A gente consegue compreender melhor as relações aí. Então veja que ele diz que, vamos começar daqui, ó. Sabe-se que nessa área triangular, um desses ângulos mede 50 graus na parte interna. Tudo bem, então, ele diz que é um desses ângulos. A gente vai colocar aqui nessa parte, tá? Já que a posição ela não vai influenciar muita coisa aqui. Então vamos supor que esse ângulo mede 50 graus. Aí ele continua. E o outro ângulo, ele não diz qual é, então a gente pode apontar, tá? O outro ângulo mede 110 graus, 110, na parte externa. Então, esse outro ângulo, eu posso dizer que é esse daqui?
Será que eu posso fazer essa afirmação? Pensem aí. Claro que não, né? Por quê? Porque ele diz que esse 110 está localizado na parte externa do triângulo. Ora, se é na parte externa, então eu entendo que esse ângulo, ele na verdade está aqui, ó. Tá? Então esse 110 graus, ele está nessa parte do triângulo, ok? Então vamos apagar aqui, porque o 110 é na parte externa, tá? E aí, pessoal, aqui vai entrar um conceito importante que eu acabei de falar para vocês ali, que é o ângulo raso, tá? Lembra que eu acabei de falar para vocês do ângulo raso? A banda de uma laranja. A banda de uma laranja pode ser considerada um ângulo raso, tá? Então veja, se um ângulo raso ele mede 180 graus, o que eu entendo com isso? Que para eu descobrir o valor do ângulo aqui de dentro, o que eu tenho que fazer? Apenas encontrar a diferença, né? Se eu já tenho 110 na parte externa do triângulo, professor, eu não entendi essa parte externa. Por que parte externa? Veja, os ângulos internos são esses três aqui. Tá? Internos, obviamente, porque eles estão na parte de dentro do triângulo, ok? Quando ele fala em ângulo externo, ele está se referindo ao ângulo que é formado do lado de fora do triângulo. Por isso que aqui nós temos o ângulo externo, nessa parte aqui, tudo bem? E o ângulo interno do lado de dentro do triângulo, tranquilo? Por isso que esse 110 ele tem que ficar nessa região aí, tá? Muito bem, muito bem. Ele quer saber qual a medida do terceiro ângulo. Então ele quer saber a medida desse outro ângulo aqui, ó. Tá? Como é que a gente vai fazer para descobrir isso aí, então? Bom, vamos recorrer aos conceitos que nós já adquirimos, tá? Pergunto a você, se esse ângulo aqui de fora, esse ângulo externo vale 110, quanto que vai valer esse valor de x? Quanto que vai valer o valor de x? Né? Ora, vai valer, deixa eu colocar aqui para baixo, o valor de x nesse caso aí, ele vai valer 180, que é o valor do ângulo raso, certo? Menos o que eu já tenho ali, 110. O que que sobra? 70 graus, beleza? Moral da história, o valor de x aqui é igual a 70 graus. Bacana? 70 graus. Novamente, quando você soma 70 mais 110, você tem um total de 180 graus, que é quanto vale qualquer ângulo raso. Tudo bem? Bom, agora ficou fácil, né, pessoal? Ficou fácil porque nós vamos recorrer a uma outra definição agora. Que definição é? A definição sobre o somatório dos ângulos internos de um triângulo, que nós sabemos que também tem que resultar em 180 graus, tá? Então, veja, se eu já tenho 50 graus aqui, com mais 70 dá 120, beleza? Para chegar nesse 180 aqui, quanto que falta? 60, né? 60 graus. Pronto. Aí estão os três valores dos ângulos internos do triângulo, tá? Esses são os valores que nós temos, beleza? Sempre dessa maneira, sempre dessa forma a gente vai trabalhar esses conceitos aí, ok? Então, partindo desse princípio, tá? Não esquece, você tem o ângulo externo de um triângulo. Esse ângulo externo, nesse caso aqui, é 110 graus. Para você descobrir o ângulo interno, aqui, é só você verificar a diferença. 180 menos 110, 70. Essa é uma definição, ângulo raso. O outro conceito é em relação ao somatório dos ângulos internos. Veja que nesse caso ele quer saber quanto que vale o terceiro ângulo aqui. Tá? Se eu já tenho dois ângulos, 50 e 70, tá? Para descobrir o terceiro fica fácil. É só eu somar, ver quanto é que eu tenho aqui e subtrair de 180. Essa diferença será o terceiro ângulo aqui do triângulo, tá bom? Sempre dessa forma. Vamos ver outra questão? Acompanha comigo.
Olha essa próxima aí, ó. Vamos determinar os ângulos internos do triângulo a seguir. Beleza, vamos lá. Então, para eu descobrir o valor desse ângulo aqui, eu preciso de quê, hein, pessoal? Eu preciso do valor de x, não é verdade? Por quê? Porque quando eu encontrar o valor de x, vamos supor que o valor de x seja igual a 10. Ora, quando eu somar 10 mais 50, eu vou ter 60. Ou seja, o valor desse ângulo aqui é igual a 60 graus. Perceberam? Esse é o raciocínio, ok? Então, nós precisamos encontrar o valor de x para a gente poder determinar cada ângulo desse triângulo, tá? Para eu determinar ou para eu encontrar o valor desse x, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas três expressões algébricas aqui. Eu tenho três expressões algébricas aí, ok? São expressões que possuem letras e números. Então, nós também já estudamos as operações algébricas e já sabemos como é que faz o somatório, né, dessas expressões. Bom, então eu vou somar as três expressões, que vai ser x mais 50, mais x mais 10, 50 graus, 10 graus, mais x menos 30 graus. Tudo bem? Apenas somei as três expressões. E aí, pessoal, eu vou igualar a quanto? A 180, né? Por quê? Porque somando os três ângulos de qualquer triângulo, o resultado sempre tem que dar 180. Então agora nós vamos fazer esse somatório. Eu vou somar x e mais x. Isso aqui é igual a 3x, né? Resultado aqui 3x. Bacana? Agora eu vou somar os outros termos semelhantes, que é o 50, esse 10 aqui e esse menos 30. Então isso aí vai dar 50 mais 10 é igual a 60. 60 menos 30 é igual a mais 30. Tudo bem? Olha aqui, ó. 60 positivo, né? Menos 30. Sinais diferentes, eu subtraio os valores e repito o sinal do maior módulo. Nesse caso aí o maior módulo é o 60, o sinal dele é positivo, por isso que fica 30 positivo, tá? Só fazendo aí uma breve revisão. Bom, então o resultado aqui, 3x mais 30 igual a 180. Muito bem. Muito bem, muito bem. Agora, eu vou deixar o termo que tem letra no primeiro membro, que no caso aqui é o meu 3x, né? E os termos que não têm letra, eles vão para o segundo membro, você já sabe, sempre trocando de sinal. Então, o 30 era positivo, foi lá para o segundo membro negativo, né? Agora eu tenho 3x igual a 150 graus. Bacana? 180 menos 30, 150. X é igual a 150 dividido para 3. 150 dividido para 3 é igual a 50. Então, o x aqui, nesse caso, é igual a 50, tá? X é igual... Vamos fazer o seguinte, eu não vou nem colocar esse grau aqui, tá? Vamos tirar, vamos deixar somente o valor, porque esse valor de x ainda não é o ângulo, tá? Apesar de ele compor ali uma parte dele, né? Mas a gente não vai trabalhar agora com esse sinal. Vamos deixar aqui só mesmo o número para não confundir. Então, x é igual a 50. Beleza. Vamos aqui. Agora é o seguinte, ó. Eu vou usar aqueles 30 que eu acabei de encontrar para determinar o valor de cada ângulo, ok? Então, se o x é igual a 30, quanto que vai valer esse ângulo aí? O valor de x é igual a 30, 30 mais 50 é igual a 80. Bacana? Então, esse ângulo aqui, ele vale 80 graus. Tá bom? A mesma coisa nós vamos fazer nesse outro ângulo aqui, nesse ângulo S aqui. Então, o x vale 30,
30 mais 10 é igual a 40. Então, esse outro ângulo vale 40 graus. E o terceiro ângulo vai ficar 30, né? Nós temos aí 30 menos o valor do x, né, que nós encontramos aqui é 50. Então, deixa eu só fazer uma correção aqui. Na verdade, aqui é 50 mais 10, né? Vamos retornar aqui. Aqui é 50 mais 10, que vai dar 60 graus, ok? Apenas corrigindo aí. 60 graus. Esse outro aqui vai ser 50 menos 30. 50 menos 30, 20 graus. Ok? O valor do nosso x ali é igual a 50, né? 50 menos 30, temos aí o total de 20 graus, tá certo? E aí, pessoal, vou aproveitar aqui também para a gente fazer aqui uma correção aqui em cima, né? Porque aqui também não é 80. Eu acabei me equivocando aqui no valor de x, né? O valor de x aqui é 50 que nós encontramos, né? X igual a 50. Então, na verdade, aqui, o valor desse ângulo R é igual a 100, né? Porque vai ser 50 mais 50, que vai dar 100 graus, tá? Veja que é importante a gente fazer sempre o somatório no final. Porque na hora que eu estava falando com vocês aqui, eu estava escrevendo, né? E eu vi que o valor não estava batendo. Por quê? Porque quando eu somar 100 mais 60 mais 20, o valor tem que dar 180 graus, tá bom? E durante a explicação eu vi que esse valor não estava batendo, ok? Então, moral da história aqui, o valor dos ângulos são 100, 60 e 20. Somando todos eles, nós temos os 180 graus, conforme a definição. Bacana? Muito bem, então vamos aqui fazer uma outra questão. Vejam que todas elas a gente vai usar sempre o mesmo conceito, tá? Vamos apenas fazer alguns ajustes, né, para a gente chegar no valor. Olha esses dois triângulos aí. Temos um triângulo dentro do outro, né? Temos um triângulo maior. Se a gente separar essa estrutura em dois triângulos, nós teremos um triângulo aqui, olha só, um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. E eu tenho um triângulo maior, que é esse aqui em verde. Beleza? Bom, o que nós temos que observar aqui? Vejam que nós temos um ângulo reto. Ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Nós já estudamos ângulos retos também. O ângulo reto, nós já vimos que ele vale 90 graus. Beleza? Todo ângulo reto ele vale 90 graus. Então, nesse exercício aqui, a gente tem que determinar o valor de y e o valor de x, tá? Y é esse ângulo aqui e x é esse outro ângulozinho aqui em vermelho, tá? Como é que a gente vai fazer para encontrar o valor de y? Olha só como é simples. Eu já tenho 90 aqui e tenho 45 ali. Então vai ficar 90 mais 45, né? O resultado aqui vai dar 135, ok? Resultado 135. Aqui a gente pode até escrever a unidade aqui, né? Graus. Muito bem. Para eu encontrar o valor de y, o que eu vou fazer? Apenas encontrar a diferença, né? Ou seja, 180 menos 135. Perceberam aí? Como eu já tenho 135, né, que é o somatório dos dois ângulos, basta eu subtrair de 180. Então o resultado de y é igual a 45 graus. Pronto. Então o meu y aqui, ele vai valer 45 graus. Beleza? Tranquilo? Vamos encontrar o x agora. O x é a mesma ideia. Ó, aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. Ok? Então, se eu tenho 90
aqui com mais 60 nesse outro vértice do meu triângulo, 90 mais 60 é igual a 150. Então, o valor de x, ó, x é igual a 180 menos 150, né? Menos 150. Tudo bem? Resultado aqui, 30 graus. Ou seja, o valor de x, o valor do meu ângulo x aqui, 30 graus. Viram só? A única observação que a gente tem que fazer nesse exercício, né, é só lembrar que esse ângulo aqui é um ângulo reto e que o valor dele é igual a 90 graus, tá? Por que que eu sei que ele é reto? Porque eu tenho um triângulo retângulo, tá? E num triângulo retângulo, um dos ângulos, ele sempre será um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? É uma das características do triângulo retângulo, tá certo? E aí com essas definições a gente consegue encontrar os valores pedidos. Bacana? Vamos continuar, vamos para a próxima aqui, para a gente exercitar bastante. Olha essa daí, ó. Exemplo de número 3 agora. Gente, aqui nós temos um negócio chamado de ângulos, né, opostos pelo vértice, tá? Quando os ângulos são opostos pelo vértice, significa o seguinte, que esses ângulos eles são iguais, tá? Então, se esse carinha aqui vale 105, significa que esse outro aqui também vai valer 105 graus, tá? Isso aí é uma propriedade, tá bom? É uma propriedade, é uma característica importante desse assunto aí relacionado a triângulos, tá? Ângulos opostos pelo vértice, eles são sempre iguais, tá? Então, por tabela, eu já encontrei o valor de z, porque o exercício está pedindo para a gente determinar o valor de x, y e z. Então, o valor de z é esse daí, 105, tá? A gente já consegue encontrar de cara. O restante, pessoal, é o que nós já estudamos, tá? Ó, como é que eu vou fazer para encontrar o valor de x aqui? Eu tenho 105 com mais 35, que dá 140, né? Então, o valor de x é igual a 40, certo? Porque eu vou pegar 180 e vou subtrair 140, com 140. Então, vai ficar x igual a 40 graus. Pronto. Então, o valor de x aqui, 40 graus. Esse é o valor do ângulo x, tá? 105 mais 35, 140. 180 menos 140 é igual a 40, tá? E o valor de z? O valor de z, mesma ideia, né? Eu já tenho 105 aqui, com mais 50, isso aí vai dar 155, né? 155 menos 80 vai restar 25. Então, o meu y aqui, ó, vai ser 180 menos 105, 155, né? 155. Fazendo aí a subtração, 25 graus, tá? 155, 160, 180. Tudo bem, então o valor de y aqui, 25 graus. Viram só? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar essas questões aí, também envolvendo ângulos opostos pelo vértice, que é o caso aqui, tá? Se eu não soubesse dessa definição, né, que um ângulo oposto pelo vértice é igual ao anterior, né, eu não conseguiria chegar no valor de z, por exemplo, tá? Eu teria que usar outros recursos para poder chegar nesse valor de z aqui. Mas como eu já tenho essa definição, então a gente consegue chegar facilmente ali, tá certo? Vamos para a próxima? Temos mais uma. Nós temos mais duas, né, diretor? Questão de número 4. Muito bem, então a questão de número 4. Questão de número 4 também muito tranquila, né? Veja. É a mesma ideia daquela situação problema que eu apresentei para vocês no início da aula. Ó, como eu tenho
um ângulo externo aqui. Esse ângulo externo ele vale 130 graus, beleza? Nós já sabemos que um ângulo raso ele mede 180. Se eu já tenho 130 aqui fora do triângulo, então para 180 está faltando só 50 aqui dentro, tá? Então eu já encontrei o valor do ângulo C. 130 mais 50 igual a 180. Agora vamos determinar o valor do ângulo A. Para eu determinar o valor do ângulo A, eu preciso saber o valor de x. Porque o valor de x ele pode ser qualquer valor. Ele pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, enfim. Então eu tenho que saber o valor exato de x para eu poder determinar o ângulo A. E o ângulo B também. Ok? Então, para a gente encontrar esse valor de x, vamos novamente recorrer à definição, né? Ou seja, somando todos os ângulos internos de um triângulo, o resultado tem que ser igual a 180 graus. Beleza? Então vai ficar aí 3x mais 7x mais 50 igual a 180. 3x mais 7x é igual a 10x. Aí joga o 50 lá para o segundo membro. Quando fizer isso, o sinal dele vai trocar. Agora nós temos 10x igual a 180 menos 50, que vai dar 130. Beleza? 180 menos 50, 130. Agora eu vou deixar o x sozinho aqui e vou dividir 130 por 10, tá? Essas divisões envolvendo dezenas, centenas é tranquila, né? A gente só elimina os zeros, tá? E o resultado é esse daqui. Bacana? Então, o valor de x aqui, valor de x, tá? O valor de x é igual a 13. Então, eu preciso multiplicar 7 vezes 13 para eu poder encontrar o valor do ângulo ali, tá? Então, vai ficar 7 vezes 13, resultado 91. Então, esse ângulo aqui, ele vale 91 graus. Esse outro vai ser 3 vezes 13, né? Resultado 39 graus, tá? 39 graus. Somando aí 39 mais 91 mais os 50, o resultado vai dar justamente os 180 graus, tá? Ó, somando os três valores aqui, 180 graus. Portanto, está satisfeita a condição, né? De que o somatório sempre tem que dar 180 graus. Essa aqui é a mesma, bem parecido com o exemplo 4, tá? Então, qual o valor do ângulo interno aqui que está faltando? Se eu já tenho 125 ali na parte de fora, né? Do lado externo do triângulo, então o ângulo interno aqui será 55 graus, tudo bem? 55 graus. Aí basta eu fazer o somatório aqui, 3x mais 2x mais 55 igual a 180, ok? Aqui vai dar 5x igual a 180 menos 55, tá? Joguei o 55 lá para o segundo membro. Então, 5x é igual a 180 menos 55. Isso aqui vai dar 125. Então, o valor de x aqui vai ser 125 dividido para 5. 125 dividido para 5 é igual a 25, né? 25, isso. Então, o x aqui é igual a 25. Ora, se o x vale 25, né? Então, significa que eu tenho que multiplicar 3 vezes 25. Resultado, 75. Então, esse ângulo aqui, ó, 75 graus. Bacana? Esse aqui eu já tenho, que é os 25, né? E só está faltando esse outro, que vai ser 2 vezes 25, que é igual a 50. Então, esse ângulo B, só apontar o resultado aqui, esse ângulo B, 50 graus.
beleza? 50 graus. Então, somando aí os 3 ângulos, 55 mais 75 mais os 50, né? Nós temos os 180 graus, tá? 55, 75 e mais 50. Somando tudo, 180 graus. Bacana? Pessoal, então, algumas questões, tá? Para a gente trabalhar os conceitos. Vocês viram que em aulas anteriores nós trabalhamos bastante esses conceitos. Hoje nós estamos colocando em prática, tá? Tudo que nós vimos aí. Espero que tenha ficado claro para vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!